Muito bem, vamos lá então para a nossa segunda aula do nosso curso de gestão do tempo, né? E hoje eu quero falar com você a respeito do sistema límbico e o córtex pré-frontal. Na verdade, nós temos três regiões no cérebro, né? O córtex pré-frontal é aquela parte que fica nessa região mais na frente aqui. O sistema límbico, ele é o que fica no meio, aqui mais no meio do nosso cérebro. E o terceiro é o reptiliano, que fica mais abaixo. Então, de tudo nós vamos falar só do primeiro e do segundo. Esse reptiliano, ele está mais relacionado ao inconsciente, aquilo que faz o seu coração continuar funcionando, o seu sistema digestivo, tudo, seu corpo funcionar. Então, isso é tudo feito pelo reptiliano. Então, nós temos... Então, o córtex pré-frontal é aquilo que te faz inteligente. Então, o córtex pré-frontal, ele é aquele que vai fazer você ter um salário melhor, ele é aquele que vai ajudar você a prosperar, vai ajudar você a empreender, né? Ele vai ajudar você a tomar decisões certas a respeito da sua casa, da sua família, do seu trabalho. Ele vai tomar decisões certas a respeito do seu corpo. Então, isso tudo é feito pelo córtex pré-frontal, pela região frontal aqui do seu cérebro. Então, o córtex pré-frontal, ele sempre está pensando no amanhã. Ele não pensa no estado atual, ele sempre pensa no amanhã. Então, ele tem uma visão do horizonte futuro e aí ele traz para o presente para que você possa executar algo hoje, que isso vai melhorar o seu amanhã. Então, resumindo aqui em relação ao córtex pré-frontal, ele é responsável pelo julgamento, pelo planejamento e pela análise, né? Anota essas coisas, tudo que você puder anotar, quanto mais você anotar, melhor fica. Então, córtex pré-frontal, ele é responsável pelo julgamento, pelo planejamento e pela análise, é a parte que te faz inteligente. E o sistema límbico? O sistema límbico, ele é aquilo que traz prazer imediato, trazer para o agora, certo? Então, aquilo que está ligado para o prazer imediato, o sistema límbico, ele é atrelado às regiões de prazer. Então, sempre vai haver uma guerra do córtex pré-frontal com o sistema límbico. Então, há um duelo entre os dois. Então, os dois querem governar o seu tempo. Esse é o problema. Então, qual que você vai deixar governar o seu tempo? O córtex pré-frontal, ele vai sempre fazer uma análise para o futuro. O sistema límbico vai fazer uma análise para o agora, para o imediato, para o curto prazo. Então, o sistema límbico, ele vai ficar recriando sensações prazerosas que você já teve, e aí ele fica querendo replicar essas sensações prazerosas que você teve para poder aumentar a sua baixa frequência nos seus estímulos. Então, o que acontece? Quando você tem uma baixa frequência dos seus estímulos emocionais, o sistema límbico ele entra para poder impulsionar para que esses estímulos emocionais eles possam ser elevados mais uma vez. Então, você às vezes fica entediado. O que é o tédio? O tédio é a baixa frequência de estímulos emocionais. Então, o seu sistema límbico ele percebe isso. Então, quando há essa baixa, é um sinal, né? O cérebro emite um alarme e aí o sistema límbico então ele vem e ele começa a procurar prazeres imediatos para poder seus estímulos emocionais eles aumentarem na sua vida. Então, ele vai fazer a seguinte pergunta: aonde está a felicidade? Onde está a alegria? A alegria está no chocolate, a alegria está no sexo, a alegria está no doce. Então, a alegria está em assistir um filme, né? Então, a alegria está em ver novidades no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. Então, ele vai sempre procurar prazer imediato para poder tirar você do tédio, certo? Mas nós vamos ver aqui daqui a pouco que o tédio ele também é importante e ele faz parte, certo? Então, o sistema límbico ele é ruim? Não, ele não é ruim, porque você precisa ter realmente momentos de prazer e de recompensa na vida, ok? Mas as suas necessidades emocionais, necessidades físicas, o seu senso de utilidade, né? Você precisa ter isso na sua vida. Agora, a questão é, você precisa saber a dose certa, você precisa saber dosar isso. Então, o sistema límbico ele não faz essa dosagem.
Ele só quer trazer o prazer imediato, a qualquer custo. Ele quer trazer a felicidade no estilo miojo, certo? É uma recompensa imediata, mas que depois pode trazer consequências. E o córtex pré-frontal, ele é o que vai fazer a análise desses impulsos. Então, toda vez que o seu cérebro lhe recebe um estímulo, a ação primeiro vem no sistema límbico. Como o seu sistema límbico ele quer prazer imediato, então você tem uma sensação, vamos supor, você tem um relatório para entregar. E aí quem recebe essa informação primeiro é o seu sistema límbico. Então o seu sistema límbico ele vai fazer com que a taxa ou a frequência dos seus estímulos emocionais diminui. Porque toda vez que você tem uma atividade que requer esforço, ele vai procurar desviar o foco. Então, ele vai procurar algum prazer imediato que você venha fazer. Então, você tem um relatório para fazer e você tem um chocolate na cozinha para comer. O que você vai fazer? Comer o chocolate. O sistema límbico ele vai falar para você, coma o chocolate. O sistema límbico vai falar, deixa para depois. Vamos assistir aqui um pouquinho de rede social, vamos ver um filme, vamos ver uma série, depois você termina isso, depois você faz isso. Então é assim que o seu sistema límbico trabalha, porque você teve uma baixa frequência no estímulo emocional, entende? Você ficou entediado, e aí ele quer tirar você desse tédio. Mas, olha só, quem gerencia o tempo pelo sistema límbico, ele gerencia somente pelas vontades imediatas. Então, o que o sistema límbico diz? Se eu tenho vontade de fazer, eu faço. Se eu não tiver vontade de fazer, então eu não faço. Se eu tiver vontade de ler a Bíblia, eu leio. Se eu não tiver vontade, eu não leio. Se eu tiver vontade de orar, eu oro. Se eu não tiver vontade, então eu não oro. Então, ele prefere julgar o gatilho da decisão por aquilo que sente. Então, esse é o que o sistema límbico ele vai fazer na sua vida, ok? O que é uma vida sedentária? Uma vida sedentária é quando o sistema límbico ele tomou posse, ele tomou frente da sua vida ou frente do seu bem-estar físico. Então, como há uma grande concorrência entre o córtex pré-frontal e o sistema límbico tomou frente, então ele só vai pelo prazer imediato. E aí, entre você fazer uma caminhada, um exercício físico, você prefere estar no sofá assistindo alguma coisa, né? Então, ou seja, o córtex pré-frontal ele vai fazer uma análise a longo prazo. Então, o córtex pré-frontal ele vai falar para você, faz o exercício agora, né? A gente precisa fazer o exercício agora para ter uma saúde melhor no futuro. Então, o córtex pré-frontal ele vai dizer, não consuma a sua vida, não consuma o seu futuro se divertindo hoje. Não consuma o seu futuro à custa de hoje. Então, isso é o córtex pré-frontal fazendo uma análise a médio e longo prazo. Mas o que o sistema límbico ele fala? Olha, eu não estou afim, não gosto de malhar, não gosto de ler, não gosto de estudar. Então há sempre essa guerra. Mas se você mimar demais, exageradamente o sistema límbico, então você vai ter consequências em relação a isso, porque pelo sistema límbico você nunca vai estudar, você nunca vai ler, você nunca vai aprender mais sobre empreendedorismo. Você não vai fazer nem esse curso aqui que nós estamos passando para você por causa do sistema límbico, certo? Porque ele só quer prazer imediato. Então, qual que é o problema? O sistema límbico ele é barulhento. Então, ele prefere assistir o Instagram do que assistir uma aula como essa. Ele prefere comer chocolate a fazer um exercício, né? Ele prefere fazer qualquer outra atividade a parar para ler um livro ou gastar um tempo lendo. Então, o que acontece quando uma pessoa ela bebe demais, quando ela está embriagada? Ela traz uma inibição ao córtex pré-frontal e ela então é estimulada somente pelo sistema límbico. Então, por isso que ele acaba fazendo besteira, ele acaba ligando para a ex-namorada 2, 3 horas da manhã para falar um monte de coisa para ela que depois no outro dia ele fica morrendo de vergonha, né? Pessoas apaixonadas também ela também acaba trazendo uma inibição para o córtex pré-frontal.
A paixão, ele é um hiperestímulo para o sistema límbico. Então, a pessoa apaixonada, ela é capaz de fazer algumas loucuras, né? Ela entra em uma demência temporal que pode levar aí em torno de um ano e meio, certo? Então, como que nós podemos definir isso aqui de uma maneira mais prática para você poder entender melhor? É como se fosse um elefante e o domador do elefante. Então, o sistema límbico, ele é o elefante. Ele é muito mais forte. Ele é grande, forte. Mas o córtex pré-frontal é o domador do elefante. Ele é mais fraco, mas ele é mais inteligente, certo? Então, o córtex pré-frontal é o domador. Ele que vai falar para o sistema límbico, olha, é hora de trabalhar, é hora de estudar, é hora de fazer isso ou fazer aquilo. E aí o sistema límbico vai querer fazer o quê? Comer amendoim, ficar sentado, bebendo água, fazendo nada, certo? Mas o domador, ele precisa domar sobre esse elefante. Você precisa dominar sobre esse elefante, que é o sistema límbico. Senão você só vai ser levado por prazeres imediatos. Então, o domador precisa governar esse elefante. Então ele vai dizer, olha, agora é hora de trabalhar, certo? Mas ele não vai querer trabalhar. Então o córtex pré-frontal, ele é quem vai regular esse impulso. Ele vai criar o hábito de atender ao sistema límbico na hora adequada. Então, ou seja, o que é a procrastinação? Procrastinação é aquela procrastinação consciente que você fala que precisa fazer, mas não faz. Você sabe que precisa fazer, mas não faz. Então o que é isso? É o sistema límbico tomando o governo da sua vida. Então quando você está procrastinando, você está permitindo que o sistema límbico, você está permitindo que o elefante esteja governando ou dominando sobre o domador, que é o córtex pré-frontal. Então ele já tomou a decisão de como você vai gerenciar o seu foco, o seu tempo e aí ele acaba inibindo o seu córtex pré-frontal, que é decisão inteligente. Então, o que é a diversão? É uma recompensa da produção. Então, você precisa produzir. Então, não tem sentido você só gerenciar o seu tempo também pelo córtex pré-frontal. Você precisa também ter um momento de diversão. Porque o seu córtex pré-frontal, ele sempre vai fazer uma análise daquilo que é bom para o futuro. Então não tem razão de você, não tem sentido você viver a sua vida só por isso. Você precisa ter uma dose certa entre o córtex pré-frontal, né, e também o sistema límbico, que é o prazer. Então o seu córtex pré-frontal, ele sempre vai dizer assim, você tem que juntar dinheiro, né, você tem que investir, você tem que guardar, você precisa trabalhar, você precisa estudar, certo? Você tem que se preparar, você precisa fazer um curso de casais para melhorar o seu casamento, né? Você precisa melhorar o seu relacionamento com Deus, você precisa cuidar do seu corpo. Então ele sempre vai lembrar coisas que você precisa fazer, mas ao mesmo tempo o sistema límbico também ele precisa ser suprido. Há necessidade de ter também um tempo de prazer imediato, certo? Então seu córtex pré-frontal, ele sempre está pensando além do seu momento presente. Então o que é o presentismo? Você pode cair também no presentismo. Quando a pessoa não deixa o córtex pré-frontal governar, ela sofre por algo chamado presentismo, que é um estado psicológico que só pensa no agora. Então você só vive pensando no agora. Então, nesse sentido, o sistema límbico ele é muito ruim para prever o futuro. Então ele sofre porque ele quer só o prazer imediato. Então você pode se tornar um hedonista. O que é um hedonista? É aquele que presta culto ao prazer. Então o que nós podemos ver a respeito da produtividade? Você precisa ser alguém produtivo. Agora, uma coisa que você precisa entender a respeito da produtividade. Toda vez que você precisa ser produtivo, isso é chato. A produtividade ela é chata, ela é enfadonha, ela é monótona, certo?
Então, nós vamos falar mais sobre isso nas aulas futuras, quando nós falarmos a respeito de projetos. Então, a produtividade muitas vezes ela é enfadonha e ela vai diminuir o seu estímulo emocional. Mas você precisa passar pelo tédio. Ela vai deixar você entediado. Então você precisa passar pelo tédio. Você precisa entender que ser produtivo é muitas vezes ser entediado. Então você precisa fazer o quê? Você precisa se acostumar com esse sentimento do tédio. Porque o tédio é a sua baixa frequência emocional, porque o seu sistema límbico ele está sendo abafado aqui, então ele vai querer procurar um prazer imediato. Mas se você partir para o prazer imediato, você não vai produzir. E não produzindo, o que vai acontecer? Você vai sempre, não vai ter visão do futuro, não vai conseguir crescer e não vai conseguir fazer nada na sua vida. Você não vai ter uma visão de futuro. Agora, depois que você produz, o que você precisa fazer? Você precisa se divertir também. Então você teve a produção, agora é necessário que haja também a recompensa. Mas primeiro vem a produção, depois vem a recompensa. Então, vamos supor o seguinte, o nutricionista fala para você, olha, você precisa diminuir os seus doces, você não vai comer mais chocolate. Aí o seu sistema límbico ele vai começar a gritar, socorro, eu preciso de chocolate. Mas o córtex pré-frontal, ele sabe, né? Ele sabe que você precisa tomar uma decisão, você precisa governar sobre isso. Então, o que você pode fazer? Você pode planejar, né? Você faz o seguinte, digamos, hoje é segunda-feira, hoje você come um chocolate, vamos supor. Aí passa na terça, na quarta, aí na quinta-feira você então traz uma recompensa para você. Você fala, olha, eu era acostumado a comer chocolate todo dia, então eu vou comer hoje que é a segunda, vou ficar 2 dias sem comer. Se eu ficar 2 dias sem comer, então na quinta-feira eu vou ter uma recompensa, vou comer um chocolate. E aí depois você vai aumentando isso, então você vai governando. Então o córtex pré-frontal ele precisa governar sobre o sistema límbico, certo? Então você vai intercalando para ter essa recompensa também, certo? Então, agora gerir o tempo pelo córtex pré-frontal, né, você pode cair também na lei de Emmett. Então, é algo que você não vai fazer se você não tiver certeza ou clareza do que está acontecendo no seu cérebro. Então você não vai permitir que o córtex pré-frontal venha governar sobre esse elefante, né? Você não vai conseguir com que esse domador ele venha ter força sobre esse elefante se você não entender como que essas duas coisas elas funcionam. Então, vamos supor o seguinte, que você é governado pelo sistema límbico. E aí você então quer prazer imediato. Você quer ter um tempo de descanso. Então você está sentado em frente à televisão, está lá comendo alguma coisa, e aí você está assistindo uma série, um filme, ou alguma coisa que lhe dá prazer, mas a sua cabeça fica pensando que você deveria estar estudando, que você deveria estar fazendo um relatório, que você está com coisas atrasadas, que você precisa produzir. Então isso é o quê? É o seu córtex pré-frontal chamando você para fazer aquilo que é certo. Certo? Então, não caia na lei de Emmett, de perder essa paz, somente ficar pensando mais tempo naquilo que você deveria fazer e não fez. E nós passamos muito tempo do nosso dia, às vezes assim, pensando nas coisas que nós deveríamos ter feito e não fizemos. Então o sistema límbico ele sempre vai atender ao prazer imediato, ok? Mas nós precisamos aprender a equilibrar isso. Quem vai equilibrar isso é o córtex pré-frontal. Muito bem. Então, nós encerramos por aqui a nossa aula de hoje. No sábado pela manhã, às 9h30, nós vamos ter uma aula prática. Eu vou fazer aqui uma planilha de Excel e eu vou pontuar algumas coisas aqui, das quais nós podemos colocar como prática também. Ok? Então, um abraço a todos e até sábado, 9h30. Tá? A nossa aula será pelo Zoom. Então, se prepare, coloque na sua agenda e esteja participando conosco.